pediram pra vir mais caracterizada, assim, pra fazer as resenhas, falaram que fica muito legal quando eu faço essas coisas, e eu fiquei pensando, do que eu posso vir pra falar do Curtiço? Eu não consegui vir de Rita Baiana, eu não consegui vir de Piedade, então resolvi vir de português, na verdade, já que nós temos 3 grandes personagens nesse livro aqui que são portugueses. E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, sim, ainda sou a Nath. Você tá no Pilha de Leitura e eu tô, assim, caracterizada pra falar do Curtiço. Tá torto. O bigode tá torto, né? Eu sei que tá torto. É pra ficar torto, né? Tem problema, que eu não consegui deixar ele reto, mas não tem problema tá. não, vou arrancar o bigode. A resenha dessa semana, então, é do Curtiço, do maranhense Aloysio de Azevedo, e esse livro é do século XIX. Se você está estudando para o vestibular, já deve ter ouvido falar que o Curtiço é o grande exemplo de romance naturalista que a gente tem aqui no Brasil, o que significa que a realidade ela é vista assim de uma maneira um pouco mais científica, eles tratam bastante do método científico, e as pessoas são retratadas de forma assim mais sórdidas, mais baixas, bem cruel, assim, bem humano mesmo, sem nenhuma idealização romântica. Antes de você ler esse livro e achar que o Aloysio de Azevedo estava fazendo uma apologia aí ao capitalismo selvagem, a diferença entre as classes, é muito o contrário disso. Esse livro é uma crítica, na verdade, a esses problemas da nossa sociedade. Até mesmo porque a mãe do Aloysio de Azevedo, ela era casada, mas ela largou o marido dela pra ficar com esse português que é o pai do Aloysio de Azevedo. Então, realmente, ele não veio aqui pra fazer uma crítica, achando que ele não concorda com isso. Ele só queria mesmo provar uma tese. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. O Curtiço, então, é um romance de tese. O Aloysio de Azevedo queria provar que a sua raça e o lugar onde você cresce são os responsáveis pela sua vida ser uma porcaria. Mais ou menos isso. O romance do Curtiço tem vários personagens, porque a gente tá falando de um cortiço, afinal de contas, então tem várias pessoas que moram lá. Mas todos esses personagens, eles são bem rasos, eles não têm uma construção lá muito grande coisa. E isso também é uma característica do romance naturalista. E esses personagens são bem estereotipados mesmo, mas é porque ele queria fazer isso. Ele queria que cada personagem representasse uma classe diferente das pessoas, um tipo diferente de pessoa. Como, por exemplo, ter uma prostituta, ter um vagabundo, ter um mendigo. A história destaca aí 3 portugueses: João Romão, o Miranda e o Jerônimo. João Romão, ele é o capitalista explorador. Já o Miranda representa a burguesia e o Jerônimo é o trabalhador esforçado e cumpridor de tarefas, rotinas e horários. Mas não se engane com esses personagens, porque se te perguntarem quem é o personagem principal do Curtiço, a resposta é o próprio Curtiço. Isso porque o Curtiço se humaniza durante o livro, como se ele fosse realmente um personagem, como se ele ganhasse vida. E tudo que acontece na história acontece nele ou por causa dele. O João Romão é um personagem que, quando eu comecei a ler, eu falei, ai, que safado. Porque ele quer fazer fortuna, ele quer ter dinheiro. Então ele começa, ok, ele trabalha também, mas aí ele começa a fazer pequenos furtos, pequenos trambiques, trapaças, enfim, para ele sempre tirar vantagem de todas as coisas e com isso conseguir aumentar o capital dele para conseguir atingir os objetivos dele. Nisso, ele acaba se juntando com a Bertoleza, que tem uma quitandinha lá e já tinha alguns clientes bem fiéis a ela. A Bertoleza é uma escrava e o João Romão mente para ela dizendo que comprou a forria dela com o próprio dinheiro dela. Mas na verdade ele pega o dinheiro dela pra ele. Daí ele compra o terreno, começa o cortiço e um pouquinho depois ele compra também a pedreira atrás do cortiço pra ele não ter que comprar nem material de construção, porque daí todo mundo vai tirar material de construção lá da pedreira pra poder construir as casas do cortiço. Do lado do cortiço mora o Miranda. E o Miranda, ele já é um português mais abastado, ele já chega com dinheiro. Mas também não é lá isso, é porque ele se casou e esse casamento fez ele ter dinheiro. Então o dinheiro na verdade é da família da mulher dele. E é só por isso que ele não larga da mulher dele, porque ele não gosta nem um pouco da esposa dele. Na história aí o Miranda então é o grande antagonista do João Romão. E ele não gosta do cortiço do lado do sobrado dele. Jerônimo, o terceiro português dessa história aí, ele aparece pra trabalhar naquela pedreira que fica atrás lá do cortiço. Ele é casado com a Piedade, que aqui no livro a gente pode interpretar ela como sendo uma mulher europeia, sendo uma mulher superior, porque o livro ele traz essa diferença, assim como os europeus sendo uma raça superior. Então a Piedade ela vai trazer essas características com ela. Então ela é a mulher que não briga com o marido, tem um relacionamento bom, tranquilo, tá sempre tudo em paz porque ela é superior. Como eu disse antes, então, Jerônimo é aquele trabalhador, esforçado, cumpridor de horário, de todas as suas tarefas e consegue organizar a pedreira como ninguém. Num determinado momento do livro, o Miranda vira barão, ele ganha o título de barão e o João Romão fica
pé da vida com isso, fica morto de ciúmes. E é até um momento interessante que ele começa a se perguntar, se questionar, então, de que valeu todo aquele esforço dele para conseguir todo o dinheiro, todos os bens que ele tem, se ele não usufruiu disso. E esse é o momento, então, que a cabeça do João Romão muda, e aí vai acontecer umas coisas bem mais bizarras. Para ele conseguir, então, mudar de situação logo, o que ele pensa? Ele pensa em casar com a filha do Miranda. Mas lembra, ele é casado, enfim, com a Bertoleza. Então ele começa a pensar como que ele vai fazer para se livrar da Bertoleza e poder casar com a filha do Miranda. Paralelamente aí, o Jerônimo lá, o trabalhador, que é um marido fiel, respeitoso, ele percebe, ele descobre lá a Rita Baiana. A Rita Baiana, então, que vem personificar aí a mulher brasileira, a mulata, a que se destaca em todas as festas. Mas ela namora o Firmo. E aí também o Jerônimo precisa pensar no que ele vai fazer para se livrar da esposa dele e do Firmo. Já nesse ponto a gente consegue perceber que o Aloysio de Azevedo, ele destaca bem o português como um ser superior, né, o homem europeu, e o brasileiro como uma ralé, um bando de preguiçosos. Principalmente como o meio em que essas pessoas vivem consegue transformar então as pessoas, consegue mudar de repente o que era uma vida simples, o que era uma vida pacata, num bando de outros acontecimentos. Ou seja, o João Romão, ele é influenciado pelo Miranda, e aí ele volta a ser esse europeu superior, ele volta a ser português, enquanto que o Jerônimo, por causa da Rita Baiana, enfim, ele se abrasileira, ele se torna tão brasileiro que ele deixa de trabalhar tão bem, ele começa a chegar atrasado, ele começa a largar do serviço dele e começa a beber, enfim, ele desgraça tudo. O Aloysio de Azevedo passa pra gente essa ideia de que a mistura de raças é responsável pela degradação da humanidade. A decadência aqui, ela acaba atingindo todos, invariavelmente todos os personagens, todas as pessoas que vivem no cortiço. Então a gente tem o exemplo aí da Piedade, que era a esposa do Jerônimo, que acabou sendo largada por ele, e ela vira alcoólatra. Também tem a Pombinha, que era uma menina toda doce, toda delicada, que acaba virando prostituta. Preciso dizer que esse livro o tempo todo ele é bem real, bem cruel mesmo, sabe? Ele não maqueia a realidade em momento nenhum. E daí, como a gente já vinha acompanhando a crueldade desses personagens e coisas menores que eles são capazes de fazer, o desdobramento do final e as atitudes que eles tomam no final, a gente acaba não se surpreendendo, apesar de tudo ser bem bizarro e bem cruel. Eu fiquei super chocada com o final do livro. Quando eu li a cena final da Rita Baiana e o que acontece com o João Romão em seguida, eu tive que parar um tempo, olhar pro nada, ficar em silêncio, refletindo para tentar digerir realmente o que tinha acontecido ali. Mas será mesmo que a gente se degrada pelo ambiente que a gente vive? Será que isso já não é intrínseco de cada um? E aí, o que você acha? O Aloysio conseguiu te convencer de que de fato as pessoas são mudadas, são modificadas pelo ambiente em que elas crescem? Deixa aqui nos comentários pra gente debater um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um curtir no vídeo para ajudar a compartilhar e de espalhar para todo mundo aí que o Pilha de Leitura tá em todas as redes sociais. Obrigada e até a próxima. Tchau!